Caro diácono João, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Estava próxima a Páscoa dos judeus, a celebração da libertação da escravidão do Egito. E Jesus quis celebrar a sua última Páscoa antes da sua morte. Ele convida os seus apóstolos para subir a Jerusalém. E durante a viagem, Jesus se detém na cidade de Cesareia de Filipe. E Jesus conduz os seus apóstolos até o panteão, onde havia lá muitos deuses da mitologia romana. E justamente diante destas estátuas, Jesus faz uma pergunta aos apóstolos. O que dizem os homens a meu respeito? O que vocês dizem a meu respeito? E as respostas foram desencontradas. Uns dizem que tu és João Batista ressuscitado. Outro que és o profeta Elias. Outros ainda dizem que tu és um profeta. E Jesus, diante dessas respostas, Jesus se dirige a Pedro e pergunta a Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, vai responder para Jesus: tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. Diante desta resposta de São Pedro, Jesus faz uma promessa a São Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão contra ela. É a promessa que Jesus faz a São Pedro. Jesus então vai a Jerusalém, é morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscita dos mortos. Aparece primeiramente a Maria Madalena e diz para ela: vai dizer aos meus irmãos que eu vou para a Galileia, e lá eu vou aparecer a vocês. E Jesus então aparece às margens do mar da Galileia a Pedro, Tiago e João. Mas ele chama São Pedro especialmente. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, dizendo que não conhecia o Senhor. Negou por medo de ser crucificado, de ser condenado. E Jesus então pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez que Jesus pergunta a São Pedro, Pedro então, triste, diz para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. E diante desta terceira resposta, que Jesus vai perguntar, Pedro é constituído, portanto, como o primeiro Papa, o príncipe dos apóstolos. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Confirma os meus irmãos na fé. Queridos amigos, e a confirmação desta verdade, que Jesus não é apenas um mito, mas uma realidade, todos os apóstolos tiveram o seu martírio. O único que não morreu martirizado foi São João, o discípulo que Jesus amava. Deram a sua vida, deram o seu testemunho
por uma realidade, por uma verdade. E hoje na carta de Santiago apóstolo, este também foi martirizado já na primeira perseguição de Herodes. Santiago escreve que a fé sem obras é morta. Para que nós tenhamos direito à eternidade, não basta ter a fé, é preciso as obras. Martinho Lutero, que era um monge agustiniano, pertencia à nossa igreja, portanto, ele lendo a Escritura, ele então fez uma proclamação, uma tese dizendo, só a Escritura, só a Bíblia basta. E ainda acrescentou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a Igreja Católica diz assim, como fundamento da nossa fé, nós temos a Bíblia, a fé e o magistério da Igreja, e as obras. Portanto, aonde que se fundamenta esta verdade? No capítulo 25 de São Mateus, Santiago diz que a fé sem obras é morta. E Jesus vai reclamar que nós precisamos fazer as obras. São as obras que contam a nossa entrada na eternidade. Jesus vai dizer assim, eu tive fome, tu me deste de comer, eu tive sede, tu me deste de beber, eu era peregrino, você me acolheu, eu estava nu e você me vestiu. E a alma vai perguntar a Jesus, quando é que eu te fiz isso, Senhor? E ele vai dizer, todas as vezes que fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. E logo em seguida Jesus vai dizer, entra no reino que foi preparado desde toda a eternidade. Queridos amigos, mas Jesus também vai separar aqueles que não quiseram ouvir sua palavra e pôr em prática. Vai dizer para aquelas pessoas, eu tive fome e tu não me deste de comer, eu tive sede e tu não me deste de beber, eu era peregrino, você não me acolheu, eu estava nu e você não me vestiu. E a alma vai perguntar para Deus, quando é que nós não te fizemos isso? E Jesus vai dizer, todas as vezes que você não estendeu a mão para alguém necessitado. E vai dar uma sentença terrível. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Queridos amigos, que nós falamos não é para atemorizar, para assustar, mas é uma realidade. Nós só entraremos no céu pela fé e pelas obras. E pela caridade que é perfeita, uma caridade perfeita, não uma caridade fingida, não uma caridade que vai para o jornal, para a televisão, mas aquilo que fica no silêncio da nossa vida, do nosso coração. E Jesus vai dizer para nós, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Quando nós vamos batizar uma criança ou um adulto, a primeira coisa que nós fazemos, traçamos na testa da criança ou do jovem a cruz. Lembrando que essas palavras, para ser discípulo de Jesus, nós temos que carregar a cruz. A cruz da enfermidade, a cruz da saudade de alguém que nós perdemos, que morreu, a cruz das calúnias, enfim, tudo aquilo que machuca o nosso coração. Para ser discípulo de Jesus, para estar no caminho do Senhor, não há felicidade sem primeiro passarmos pela provação. Santa Catarina de Sena,
uma grande mística, ela escreveu no seu diário este pensamento: a cruz é um sacramento. E sacramento, para a igreja, para a nossa compreensão teológica, sacramento é o sinal do amor de Deus ao nosso encontro. Portanto, Deus instituiu os 7 sacramentos, sinal de 7 amor para cada um de nós. O sacramento do casamento, do matrimônio, é o sacramento do amor. O sacramento da Eucaristia é o sacramento do amor, sacramento e assim por diante. Todos os sacramentos estão fundamentados no amor de Deus. E Deus está conosco. Que Deus tenha piedade de nós para que possamos viver a cruz de cada dia, carregar a cruz de cada dia no silêncio da nossa vida. Nós não podemos murmurar, não podemos reclamar, dizer. O Papa Francisco, no dia da exaltação da Santa Cruz, dia 14, festa da Santa Cruz, ele falando para um grupo de participante da missa na Casa Santa Marta, ele disse assim: quando você está sofrendo, olhe para a cruz, e ali você vai ter a resposta. Olhe para a cruz. E Santo Tomás de Aquino, o grande teólogo, e místico e santo, perguntaram para ele um dia: da onde o Senhor tem tanta sabedoria na sua cabeça e no seu coração? Ele chamou o monge e disse: olha ali para a cruz, é ali que eu tenho a sabedoria, é ali que eu tenho a resposta para todos os problemas da minha vida. Queridos amigos, você está sofrendo a saudade de alguém, da morte? Está sofrendo por uma provação na sua vida? Olhe para a cruz e Deus vai te dar a resposta. Amém.